regar as mudas e aquela olhada obrigatória para que nenhuma praga venha pôr em risco a quem irá dar muitos frutos. Roberto Ítalo nos explica o que é a enxertia do cajueiro precoce. A enxertia nada mais é do que a clonagem de uma determinada planta com características específicas e isso em cima de o que a gente chama de cavalo, de uma planta que seja resistente, como é o caso do cajueiro comum. O cajueiro anão precoce ele possibilita ao produtor um melhor controle. O cajueiro de pequeno porte, então é possível fazer limpeza, é possível fazer traços culturais, enquanto que o cajueiro gigante ele não dá essas oportunidades. Além disso, o cajueiro anão precoce, ele apresenta, por ser um cajueiro melhorado, apresenta mais resistência a determinadas pragas, enquanto que o nosso cajueiro comum ele vem se tornando aí um berço para pragas. E quem produz mais, o anão ou o comum? Essa pergunta é interessante, porque no primeiro ano nós não temos produtividade no cajueiro anão precoce. Mas a partir do segundo, essa produtividade ela se inicia e ela é uma produtividade crescente. E se torna mais produtivo que o comum, porque a gente, como eu te falei anteriormente, tem o controle de pragas, tem os traços culturais, então isso possibilita o cajueiro de ser mais produtivo que o cajueiro comum. Da enxertia à primeira produção, qual é o tempo? No primeiro ano nós não temos produção no anão precoce por uma questão, digamos, técnica. Se deixássemos, ele produziria, mas aí por ser ainda muito pequeno, não é interessante que ele gaste as energias produzindo, não no primeiro ano. Mas aí no segundo ano, isso aí já acontece de maneira voluntária. A preparação do solo para receber essas mudas? É interessante que seja feita uma calagem no solo, uma correção da acidez. O cajueiro ele se adapta melhor em solos básicos, que a gente chama de básico. Então o calcário ele entra como fundamental na implantação de um pomar de cajueiro. Quais são as variedades de mudas que você tem aqui hoje, aqui no seu viveiro? Hoje nós trabalhamos com 3, o CCP 76, o BRS 226 e o BRS 51. Cada uma com uma característica diferente. Uma, como é o caso do 76, apresenta uma concentração de tanino menor, do pendúculo, que deixa o caju mais saboroso. Já o 51 apresenta uma castanha maior, então mais interessante para quem vai trabalhar com beneficiamento. E aí a gente tem justamente isso, um cajueiro que produz de uma maneira uniforme frutos com uma característica que vai ser exatamente o foco do produtor. O jovem Roberto Ítalo, estudante de agronomia da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, traz novos conhecimentos em parceria com alguns produtores rurais aqui do Rio Grande do Norte para melhorias da enxertia do caju. Bem, essas técnicas de enxertia eu aprendi com os produtores daqui da região mesmo, produtores que desde que começaram a se divulgar a questão do anão precoce, eles trabalham com esses cajueiros e através deles eu adquiri esses conhecimentos. E com relação ao UFPB, como o curso começou agora, eu estou tentando trazer justamente essa ligação da ecologia, da agroecologia e acoplar junto à cajucultura. E Roberto Ítalo irá passar para a gente o que precisa e como fazer a enxertia. Então você que está acompanhando o nosso programa tem a oportunidade de acompanhar agora como é feita essa enxertia, não é isso, Ítalo? Positivo, amigo. Existem vários tipos de enxertia, mas a que eu trabalho aqui é a garfagem por fenda lateral. E para realizar essa enxertia a gente precisa primeiro de um garfo, que a gente chama garfo, que é uma brotação derivada do cajueiro anão precoce da variedade, seja ela qual for, e que vai dar origem à minha nova planta aqui. Então primeiro, com o canivete esterilizado, é feito uma abertura aqui na lateral do meu cavalo, que nesse caso é um cajueiro, é proveniente de uma castanha, de um cajueiro gigante. Então a gente corta aqui em torno de 40% desse caule. No interior desse caule a gente tem duas partes que se diferenciam. E isso é de fácil observação. Nós temos aqui esse centro e essa parte, digamos aqui. E depois de passar essa nossa fitinha aqui, a gente vai colocar esse saquinho aqui justamente para proteger o meu garfo e também propiciar um microclima aqui dentro. Depois disso a gente vai
eliminar aqui o meu meristema apical. Isso vai ocasionar no meu cavalo aqui um choque, uma espécie de choque hormonal, e a seiva ela vai passar também a circular no meu garfo. Então daqui a 30, 40 dias eu vou ter já aqui a presença de folhas. E é só aí então que eu vou tirar sacolinha de proteção, e em torno de 50 a 60 dias minha muda já está pronta para ir ao campo. Dessa vez, um anão precoce.